Imagine a cena. Você está em uma planície alagada, se estendendo por milhas à distância. Abaixo dos seus pés, poças rasas de água se espalharam pela planície da bacia do rio que circunda a área imediata. O pântano espesso e lamacento é vasto. Logo à frente, um rio de movimento lento serpenteia pela terra, produzindo os pântanos lamacentos que caracterizam a paisagem. O rio fica à sombra de picos distantes que emergem no horizonte, perfurando as nuvens que preenchem o céu cinza e nublado do início do Cretáceo do Níger, África. Vários metros atrás de você estão florestas abertas pouco arborizadas de onde se pode ouvir o canto dos insetos, bem como o estranho pterossauro. Um pequeno lagarto corre para uma rocha a poucos metros de distância e, percebendo sua presença, imediatamente se desloca na direção oposta para encontrar um local mais claro para relaxar. Um grande rebanho de liridossauros, um gênero de iguanodontes pesados e de pescoço longo, agora emergiu das árvores para beber da fonte de água confiável que domina a paisagem. Os chamados rudes e resmungões dos herbívoros agora abruptamente dominam a paisagem sonora. Entre os dinossauros e a agitação causada no pântano entre eles, você percebe um indivíduo que não parece muito certo. Mais curto no ombro, mais largo e com a maior parte de seu comprimento, composto por seu pescoço e cauda. É claramente um saurópode, completamente não relacionado ao Liridosaurus, mas tem aproximadamente o mesmo tamanho que eles, com cerca de 9 metros de comprimento. Isso é anormalmente pequeno para um saurópode. O grupo de dinossauros de pescoço longo, muitas vezes gigantes, que incluía criaturas como Brachiosaurus e Diplodocus. Mesmo assim, ainda é muito grande quando está tão perto de você. A estranha criatura levanta a cabeça para verificar se a costa está livre de predadores e solta um breve grunhido de satisfação pelo nariz e boca. Partículas de areia enfeitam o ar úmido da tarde ao fazer isso. Abaixando seu pescoço grosso e estendido para a água, ele toma um longo e profundo gole. Este é o Nigerosaurus, uma das descobertas de dinossauros mais incríveis de todo o continente africano. Nigersaurus significa lagarto do Níger. Ou melhor, lagarto do Níger é uma espécie de dinossauro sauropoda Rhobacosaurus relativamente pequeno, que foi descoberto em 1976, mas não foi oficialmente nomeado até 1999. Eventualmente, em 1999, recebeu o nome de espécie Nigersaurus taqueti, em homenagem ao seu descobridor, o paleontólogo francês Philippe Taquet, que na verdade só descobriu alguns ossos na época. Felizmente, agora temos uma compreensão muito melhor de como essa criatura parecia. Apesar de este dinossauro ter sido descoberto há mais de 40 anos, os paleontólogos não tiveram realmente uma boa compreensão de como a criatura poderia ter parecido em vida até o final dos anos 2000. Muito recentemente, em termos científicos. Isso se deveu, em grande parte, à falta de fósseis descobertos da criatura que estavam em condições suficientemente boas para serem estudados de forma confiável. Quando espécimes bem preservados começaram a aparecer, foi possível para os cientistas discernir exatamente o que eles haviam encontrado e por que era tão especial. Além disso, o Nigerosaurus é agora o segundo herbívoro mais abundante da área e época, perdendo apenas para o já mencionado Lerdosaurus. O dinossauro foi nomeado e descrito pelo paleontólogo Paul Serino, que posteriormente passou muito tempo em campo escavando e estudando as criaturas pré-históricas da formação Arrowheads do Níger, África, onde o Nigerosaurus foi descoberto.
Serino é creditado por descobrir espécimes fósseis quase completos de nigerossauros, que ajudaram imensamente a permitir que paleontólogos e paleoartistas tenham uma melhor compreensão de como essa criatura poderia ter sido e como vivia, permitindo reconstruções muito precisas do animal. Como está? No momento em que este vídeo está sendo gravado, estamos apenas faltando alguns ossos do animal. Apenas alguns das costelas e vértebras. Talvez estes apareçam em futuras escavações da região, nos permitindo completar os fósseis desta maravilhosa criatura. Paul Serino até manteve um incrível diário de campo de suas descobertas. Descobertas que se mostrariam não apenas para Paul, mas para a comunidade de paleontologia em geral, serem muito frutíferas de fato. Um trecho de seu diário diz: 9 de setembro de 2000. Nossa primeira semana em campo foi espetacular. Descobertas notáveis parecem estar nos esperando a cada esquina. No primeiro dia, encontramos ossos do dinossauro de pescoço longo Nigersaurus. Nigersaurus, você deve se lembrar, nós nomeamos por ossos coletados na última expedição aqui, há 3 anos. Este saurópode, dinossauro de pescoço longo, tem um crânio incomum, contendo até 500 dentes finos. Um dos principais objetivos desta expedição é encontrar o resto deste dinossauro incomum, para que possamos descrevê-lo e reconstruí-lo para todos verem. Serena foi justamente recompensada conforme continuava seus estudos. Estamos nos aproximando desse objetivo, pois encontramos um esqueleto dias depois. O esqueleto está de lado, com a cauda curvada para cima. A curva da coluna vertebral mede cerca de 15 pés. Nós cuidadosamente escovamos a areia dos ossos de 110 milhões de anos e cavamos canais entre as principais áreas do esqueleto. Em breve cobriremos cada área com gesso, para que o esqueleto possa ser transportado para fora do campo e de volta ao laboratório. O trabalho de Serino nos forneceu muito do que sabemos sobre essa criatura, que se mostrou muito mais estranha do que inicialmente parecia. A fonte do Níger não foi construída como um saurópode típico. O animal tinha um pescoço muito mais curto em proporção aos seus primos. Mas ainda era longo o suficiente para identificá-lo claramente como um saurópode. Ele tinha pouco mais de 2 metros de altura e 9 metros de comprimento, o que novamente o separava de muitos de seus colossais parentes, alguns dos quais eram capazes de atingir mais de 20 metros gigantescos de comprimento, semelhantes em tamanho à poderosa baleia azul, o maior animal que já existiu. O dinossauro de 4 toneladas caminhava com o pescoço e a cauda mantidos horizontalmente em cada extremidade do corpo, em vez de levantá-los alto como o Brachiosaurus, cada extremidade proporcionando um contrapeso eficaz para a outra. Contudo, a característica mais peculiar do Nigerossaurus está dentro de suas mandíbulas, especificamente seus dentes. Todos os 500 deles. Você ouviu certo. 500. Após sua descoberta em 2007, Paul Serino proclamou-o como um dos dinossauros mais estranhos que ele já viu, comparando sua boca a um aspirador de pó. Os dentes do Nigerossaurus eram minúsculos, agrupados bem juntos dentro de uma boca larga e plana que realmente lembrava muito a ponta de um aspirador de pó. Os dentes estavam empilhados verticalmente, uns sobre os outros, nas mandíbulas superior e inferior. Acredita-se que os dinossauros tinham, em qualquer momento, 60 dentes na mandíbula superior e 68 dentes na inferior. Esses dentes duravam cerca de 2 semanas antes de caírem, exigindo que o Nigersaurus precisasse constantemente de novos dentes. Entre as camadas adicionais, assim que um dente era expelido da boca, um novo surgiria em breve para ocupar seu lugar nas outras camadas, garantindo que o dinossauro
fosse capaz de raspar constantemente e efetivamente a matéria vegetal do nível do solo da vegetação abundante que teria preenchido as florestas e pântanos do Níger cerca de 120 milhões de anos atrás. É o hábito do Nigerossaurus de se banquetear com a vegetação ao nível do solo que fez os cientistas apelidá-lo de vaca do Mesozoico. Assim como um bovino moderno, o Nigerossaurus teria usado seu focinho largo e achatado, e os pequenos dentes raspadores dentro dele para rasgar a matéria vegetal dos galhos das plantas mais próximas ao solo, talvez as que estavam crescendo ao redor da linha de água da planície de inundação que habitava. As estranhas disposições dentárias do dinossauro também o fizeram quebrar um recorde bastante obscuro. Seus dentes estão posicionados mais à frente em seu crânio do que qualquer outro tetrápode que já viveu. Esses dentes também são únicos entre os dinossauros sauropodomorfos. Surpreendentemente, nenhum outro dinossauro sauropodomorfo foi desenterrado com tais estranhas reservas de dentes semelhantes a uma bateria. Devido à posição da boca e à estrutura do crânio, é improvável que este dinossauro pudesse abrir muito a boca, apenas conseguindo abrir as mandíbulas o suficiente para caber a matéria vegetal e a água necessárias, sugando os nutrientes para o seu longo sistema digestivo. Mencionamos antes que o Nigersaurus adotava uma postura horizontal, mas isso pode ou não ser totalmente preciso. Há muito debate científico em torno da postura exata que este dinossauro preferia adotar habitualmente, grande parte disso decorrente das vértebras do pescoço do animal. O argumento original afirmava que o Nigerossaurus mantinha o pescoço em um ângulo descendente de 67 graus para que pudesse se alimentar facilmente de arbustos e vegetação de baixo crescimento. Mas a análise dos ossos do pescoço levantou a ideia de que o pescoço pode ter sido muito mais flexível do que imaginávamos inicialmente. O júri ainda está deliberando sobre isso, mas muitas representações populares do Nigerossaurus tendem a favorecer a primeira postura como evangelho, mostrando uma criatura que mantinha a cabeça baixa enquanto caminhava lentamente pelas planícies de inundação do início do Cretáceo, no Níger. Outra característica notavelmente bizarra do Nigerossaurus é a natureza de seu crânio. Além de ser o único fóssil descoberto até agora que apresenta ossos da mandíbula mais largos que o próprio crânio, o crânio em sua totalidade era muito leve e delicado. Apenas um único centímetro de osso conectava o músculo do animal à parte de trás de seu crânio, e este osso tinha apenas cerca de 2 milímetros de espessura. Alguns desses ossos eram tão finos que eram quase transparentes, permitindo que a luz solar os atravessasse. Isso nos dá uma ideia de por que demorou tanto para os paleontólogos descobrirem espécimes confiáveis do dinossauro. Se os ossos eram tão leves, finos e delicados, não é de se admirar que tenha sido tão difícil para os cientistas desenterrá-los sem destruí-los completamente no processo. Com base em estudos realizados nos ossos cranianos do Nigerossaurus, pode-se até determinar que este dinossauro provavelmente tinha uma inteligência média, possuindo uma relação massa cerebral-corpo completamente média para um réptil. Os terópodes e ornitísquios com os quais dividia habitat provavelmente eram um pouco mais inteligentes. Mas o cérebro do dinossauro compõe cerca de 30% de todo o cérebro, indicando que a criatura não era nem tola, nem um gênio. As cavidades oculares do crânio do Nigerossaurus também eram proporcionalmente muito maiores do que o dinossauro saurópode médio. E uma boa teoria sobre por que isso pode ter acontecido nos leva de volta ao argumento sobre a postura e os hábitos alimentares do dinossauro. Se o Nigerossaurus passava a maior parte do tempo com a cabeça baixa, pastando a vegetação rasteira, como uma grande vaca réptil, precisava ser cauteloso. Ele compartilhava a área com vários grandes dinossauros terópodes, mais sobre eles mais tarde, e precisava ser capaz de vê-los chegando.
Para compensar o tempo gasto com a cabeça baixa, foi teorizado que o Nesiosaurus pode ter tido uma excelente visão, capaz de ver o perigo se aproximando de um amplo raio enquanto se alimentava ao nível do chão. Também vale a pena prestar atenção no nariz do dinossauro, ou melhor, no que a evolução se preocupou em manter dele. Talvez, devido à sua boa visão e dependência dela, o sentido do olfato do dinossauro diminuiu muito, como foi revelado ao concluir um estudo da cavidade cerebral da criatura. Ele manteve as narinas profundas e longas de muitas espécies de saurópodes, mas os lobos olfativos, as características da área nasal que determinam o quão bem um animal pode cheirar, foram muito diminuídos. Serino também fez questão de discutir observações na espinha dorsal peculiar do Nesersaurus. Ao fazer um tour pelo esqueleto e explicá-lo em um artigo com a National Public Radio, em 2007, ele disse: "O animal tem cerca de 30 pés de comprimento, e estamos de pé na base do pescoço que se eleva acima de nossas cabeças. E quando você vê as vértebras à nossa frente, há mais ar em cada uma dessas vértebras, no pescoço e nas costas, do que osso." Muitos saurópodes, como o Nesursaurus, teriam seus corpos revestidos com sacos de ar, para se manterem mais leves, reduzindo as pressões de seus enormes corpos. O Nesursaurus não era diferente, representando um animal que, para o seu tamanho, era quase absurdamente leve. Enfim, chegamos à cauda do dinossauro. Esta estrutura era extremamente longa em alguns saurópodes. E o Nigerosaurus era o orgulhoso proprietário de uma arma formidável no final de sua cauda. Quando ameaçado com um ataque de um dos grandes dinossauros terópodes carnívoros da região, o Nigerosaurus, muito semelhante ao Diplodocus, teria sido capaz de balançar e estalar sua cauda como um chicote, ferindo ou desencorajando seu agressor. Certamente teria sido uma visão intimidadora ver manadas de Nesersaurus se defendendo de ataques, balançando suas caudas em exibições elaboradas de intimidação para se fazerem parecer maiores ou mais ameaçadores. Fósseis de Nigersaurus foram escavados no que é agora a formação Arrowhead, uma estratificação de rochas no deserto de Teneré, no Níger moderno. Embora a área hoje seja quente e árida, milhões de anos atrás, quando o Nigersaurus vagava pela terra, um vasto rio corria pela área, criando a planície de inundação, mencionada anteriormente. Os espécimes de Nigersaurus que os cientistas desenterraram da região provavelmente morreram e caíram neste rio, ou foram arrastados para ele pelas águas da enchente. Eles teriam sido cobertos por camadas de sedimentos e preservados, congelados no tempo, para os humanos virem e desenterrarem nos dias atuais. No entanto, não é apenas o Nigersaurus que foi desenterrado neste local. Além de ser famoso por seu estoque de dinossauros, o Arrowhead é bem conhecido por sua estranha espécie de crocodilo. Alguns dos quais eram muito diferentes dos que você e eu reconhecemos hoje. Enquanto o Nigerosaurus bebia do rio, precisava estar atento, especialmente nos estágios iniciais de sua vida, a uma criatura chamada Sarcosuchus. Sarcosuchus, cujo nome literalmente se traduz para o português como crocodilo de carne, era um gigante. Com 9,5 metros de comprimento, ele teria facilmente enfrentado muitos dos dinossauros de Arrowhead, e até mesmo os Nigerosauros adultos eram presas justas para o gigante crocodilo. Ele se assemelhava a uma versão gigantesca dos gaviais modernos de hoje, com uma longa, sinuosa e semelhante a uma pá-cauda e um focinho fino e alongado. Como os crocodilos modernos, ele teria ficado à espera logo abaixo da superfície da água, esperando por um Nesersaurus desavisado aparecer, antes de se lançar sobre a vítima indefesa. Porém, nem todos os crocodilianos de Arrowhead eram tão monstruosos. Alguns deles eram simplesmente bizarros.
Compartilhando as vias fluviais e margens de rios que sustentavam o Arnigerossaurus, estavam o Araripassuchus, de 1 metro de comprimento, e o ainda menor Anatosuchus. Estes eram crocodilianos ágeis que caminhavam em membros alongados, semelhantes a estacas, correndo atrás da presa ou a espreitando na beira da água como uma garça. O último, Anatosuchus, recebe seu nome do estranho, achatado e semelhante a um pato, focinho que possuía, que deve ter ajudado muito em seus estranhos métodos de alimentação. São os dinossauros que compõem a maioria das principais descobertas dos Arrowheads. No entanto, Inesursaurus teve uma forte concorrência. Além do Lurgosaurus, o iguanodonte mencionado anteriormente, o famoso Oranosaurus estava presente na área, um peculiar hadrossauro basal, com uma faixa branca ao longo das costas e cauda. Nigerossaurus representa o único estoque conhecido de saurópode, mas, com o mesmo tamanho que alguns de seus contemporâneos, provavelmente teria fornecido uma refeição fácil para alguns dos principais predadores da região. Potencialmente, o principal predador da região era um dinossauro terópode conhecido como Cryptops, um grande terópode abalassaurídeo de aproximadamente 7 metros do nariz à cauda. Com braços pequenos, pernas longas e mandíbulas poderosas, Cryptops se assemelhava superficialmente a famosos dinossauros predadores, como o Carnotaurus ou o Majungasaurus, e teria sido quase tão mortal. Capaz de derrubar um Egersaurus por conta própria, embora pudesse ter caçado em pequenos grupos ou pares. Eucarcaria é outro grande carnívoro mais do que capaz de derrubar um Nigersaurus, desta vez um Carcharodontossaurídeo basal ao invés de um Abelisaurídeo. Com um comprimento semelhante ao Cryptops, este dinossauro era mais esbelto, com braços muito mais longos. Certamente não era um lugar fácil para um jovem Nigersaurus crescer. O dinossauro mais famoso que a formação Arrowheads já revelou até agora é, sem dúvida, o Sushomimus, o estranho dinossauro espinossauro, semelhante a um crocodilo, que teria caminhado à beira da água, capturando grandes peixes com suas longas mandíbulas. Com 10 metros de comprimento, o Sushomimus era o maior terópode da região, e embora provavelmente se alimentasse principalmente de peixes, não é descartável que essa criatura pudesse se voltar para a caça, ou pelo menos para a carniça, de grandes dinossauros, como o Nigerossaurus, quando os estoques do rio não estavam fornecendo. Os peixes predados pelo Sushomimus podem muito bem ter incluído criaturas como o Mausonia, um parente gigantesco do Coelacanth que se adaptava bem à existência em água doce, prosperando em números nos cursos de água de Arrowheads. Um peixe que também estava no cardápio em outras partes do norte da África para o Spinosaurus. Restos de várias outras espécies também foram desenterrados por cientistas na formação de Arrowheads. Uma espécie de pterossauro que teria voado alto acima das cenas dramáticas. Abaixo, teria arrebatado peixes do rio, que corria pela formação de Arrowheads, talvez se reproduzindo em grande número em terrenos mais altos. Várias espécies de tartaruga foram descobertas, que teriam vivido à sombra dos grandes dinossauros enquanto eles desciam até a água para beber. Surpreendentemente, uma espécie de hibodonte, um tubarão do Mesozoico, também foi descoberta na região. Este tubarão teria navegado pelos rios, como os tubarões-touro modernos ocasionalmente fazem. Os bivalves de água doce teriam fornecido uma fonte de alimento-chave para muitas criaturas diferentes, que teriam vivido em abundância no fundo do rio. Quanto à flora da formação dos Arrowheads, a terra era dominada por samambaias, cavalinhas e angiospermas, que estavam entre as espécies de plantas mais comuns na época. A grama não evoluiu até o final do Cretáceo, muito depois da extinção da fonte do Níger, indicando que este dinossauro era altamente especializado em comer plantas de baixo crescimento como fonte de alimento.
Nas florestas próximas, havia outras espécies. Coníferas e cicadáceas compunham a maior parte das áreas arborizadas, se erguendo acima do Nesersaurus e fornecendo alimento para as criaturas mais altas e adaptáveis da área, como o Lerdosaurus ou Oranosaurus. A vegetação aquática, abundante no local, foi uma importante fonte de alimento para muitos habitantes do rio. Devido ao comprimento do pescoço do Nesersaurus, provavelmente ele não conseguiria alcançar e pegar a vegetação que crescia no fundo do rio, permanecendo em terra firme na margem do banco. Dentro do grupo mais amplo de saurópodes estava a família Robachosauridae, que continha o Nesursaurus e seus parentes mais próximos conhecidos. A família contém 11 espécies conhecidas, sendo a mais famosa delas o Nigersaurus. Caracterizados por seus corpos robustos e volumosos e caudas alongadas, esses saurópodes podem ser encontrados em toda a metade ocidental do mundo, da Argentina à Espanha e ao Níger. Os dinossauros desta família viveram durante o período Cretáceo, desde seus estágios iniciais até os médios, compartilhando estilos de vida semelhantes. Existem até mesmo espécimes duvidosos e não confirmados de possíveis rabacosaurus da Índia, o que significa que esta pode ter sido uma família muito difundida. Rabacosaurus, a criatura da qual a família recebe o nome, foi a primeira a ser identificada e colocada dentro do agrupamento em 1990 pelo paleontólogo de saurópodes Jack McIntosh. Antes de sua classificação, acreditava-se que o dinossauro era um diplodocídeo, diretamente relacionado ao icônico Diplodocus, Apatosaurus e Brontosaurus. Agora entende-se que os rebachissaurídeos, que mais tarde foram ampliados para incluir Nesiosaurus, eram na verdade diplodicomorfos, relacionados, mas não diretamente, a dinossauros como o Diplodocus. A taxonomia dos dinossauros pode muitas vezes ser um campo minado de reorganizações, discordâncias e complicações, e os cientistas estão continuamente atualizando e repensando quais dinossauros devem ser colocados onde e por qual motivo. José Bonaparte, o estimado paleontólogo argentino, que é creditado com a descoberta de muitos dinossauros sul-americanos famosos, como Carnotaurus, Riohasaurus e Saltasaurus, descreveu oficialmente a família em 1997 e a Robacosauridae tem sido preenchida com nomes como Zapalosaurus, Limisaurus e Amazonsaurus desde então, bem como os parentes mais próximos de Nesiosaurus, Demandosaurus e Tatoinia. Os Robacossauros podem ser distinguidos dos diplodocídeos pela falta de ossos da espinha neural divididos e têm dentes muito mais distintos do que estes últimos, como os encontrados nos sauros do Níger. Em sua expedição de 2000 à formação de Earl Hatz, no Níger, Paul Serino também se deparou com filhotes de Nigersaurus, também conhecidos carinhosamente como sauropodlets. Deitado em uma área ampla e plana, de arenito com tonalidade roxa, estava um pequeno fóssil que claramente se assemelhava a um bebê saurópode, sendo o Nigersaurus o único saurópode nativo das imediações imediatas. Era, sem dúvida, um filhote de Nesursaurus. O fóssil era uma seção do crânio da mandíbula superior do bebê dinossauro e Serino comentou em seu diário que o osso não era maior do que uma moeda de prata. Ele determinou que o pequeno saurópode tinha menos de 1 ano quando morreu. Talvez ele tenha caído no rio ou tenha sido perseguido até ele por um predador, onde foi capaz de se fossilizar e preservar por milhões de anos. Podemos especular sobre como um bebê Nigerosaurus pode ter vivido os primeiros anos de sua vida. Muitas espécies de saurópodes, especialmente os diplodocídeos, davam à luz filhotes comparativamente minúsculos,
colocando seus ovos em ninhos escondidos nas regiões arborizadas de seu habitat. Os filhotes de saurópodes eram tão pequenos, pois os dinossauros tinham as limitações físicas de carregar e botar um ovo. Os ovos pequenos continham dinossauros também pequenos. Gregory Erickson, paleontólogo na Universidade Estadual da Flórida, estudou extensivamente o crescimento dos saurópodes, determinando que algumas dessas criaturas podem ter crescido até 14 kg por dia, alimentando-se de matéria vegetal rasteira nas regiões arborizadas de suas respectivas localidades. As fêmeas grávidas de saurópodes, quando prontas para botar seus ovos, se reuniam nas florestas, cavando seções do chão da floresta com suas patas dianteiras para criar um ninho semelhante a uma vala para botar seus ovos. Quando os dinossauros eclodiam, eles seriam pequenos e vulneráveis. Então a floresta era o melhor lugar para eles passarem seu tempo, em vez de ficarem ao ar livre com os grandes terópodes e sem um lugar óbvio para se esconder deles. Os dinossauros bebês teriam vivido seus primeiros estágios de vida nas florestas, longe dos pais, relativamente seguros de danos, exceto pelos menores predadores das florestas, formando creches de animais recém-nascidos a juvenis para obter segurança em grupo. Podemos especular que os bebês de Nesursauros possivelmente faziam o mesmo nas florestas africanas durante o Cretáceo, se unindo para se protegerem. Quando os dinossauros cresciam o suficiente, eles formavam ou se juntavam a manadas nas planícies de inundação com outros adultos, onde havia mais comida. Predadores maiores, como Cryptops, caçariam nas planícies de inundação. Mas, com seus corpos adultos mais volumosos e manadas de adultos, os nigerosauros subadultos teriam sido igualmente seguros. A extinção ocorreu entre os dinossauros por uma variedade de razões, algumas das quais o público em geral normalmente não associa aos dinossauros, e os cientistas acreditam que encontraram Nesursauruses. O crânio e coluna vertebral do Nesursaurus indicam que ele estava adaptado para se alimentar da vegetação rasteira das margens do rio e florestas de arrowheads. Este dinossauro era, como resultado, muito especializado para um saurópode, pois não seria capaz de alcançar a vegetação que cresce mais alto, apreciada por dinossauros mais altos como o Lurgosaurus. A teoria é a seguinte: à medida que o período Cretáceo avançava, a vegetação de baixo crescimento, da qual o Nesiosaurus era totalmente dependente, começou a crescer cada vez mais esparsamente, o que significa que era mais difícil para o dinossauro encontrar comida suficiente para sustentar uma espécie inteira. É possível que novas criaturas tenham evoluído e se adaptado melhor a esta fonte de alimento específica, fazendo com que mais Nesursauruses passassem fome com o passar dos milênios. O Nesursaurus se tornou uma espécie criticamente ameaçada de extinção, como resultado de seu suprimento de alimentos diminuindo e por não conseguir alcançar ou consumir a vegetação mais alta da região. Os últimos Nesursauros infelizmente se extinguiram, dando lugar a linhagens mais bem-sucedidas das outras espécies que compartilhavam a região. Para as muitas espécies de dinossauros que não se extinguiram devido a uma extinção em massa, este teria sido um destino semelhante. Considere os animais atuais que estão previstos para se extinguir devido às mudanças climáticas. Espécies de quoll, um marsupial australiano, estão enfrentando extinção devido à introdução de espécies invasoras menos especializadas, resultando na perda de suas fontes de alimento. Os coalas também são vulneráveis, pois se alimentam quase exclusivamente de folhas de eucalipto que, uma vez em declínio, os pequenos mamíferos arbóreos terão dificuldade para se sustentar. Os maiores sobreviventes da vida sempre foram os animais generalistas, que são capazes de se adaptar a qualquer situação ou circunstância,
criaturas resistentes que podem comer muitos tipos diferentes de alimentos. As criaturas modernas que sem dúvida se mostrarão bem-sucedidas ao longo das fontes de recursos modernos são os corvos, ratos, baratas e guaxinins, criaturas que podem se adaptar e sobreviver a muitos cenários diferentes. É difícil imaginar um colossal sauropode do tamanho de um braquiossauro entre a vida selvagem do Níger nos dias de hoje. Mas para algo um pouco mais alinhado com o Nigerossaurus, não é um exagero tão grande. Quando totalmente crescido, o Nigerossaurus tinha aproximadamente o mesmo tamanho que um elefante africano moderno, um animal que de fato habita as savanas e planícies abertas do Níger hoje. O Níger moderno é lar de muitos animais de megafauna de grande porte, como o hipopótamo, a girafa da África Ocidental e o búfalo africano. Talvez o búfalo esteja mais alinhado com um análogo moderno do Nigersaurus, já que o Nigersaurus não era o maior herbívoro de sua época e localidade. Essa honra vai para o Lerdosaurus. Podemos imaginar manadas de Nesursauros misturando-se e alimentando-se entre manadas maiores de Lerdosaurus, talvez ficando perto dos animais maiores para segurança ou para rastrear fontes confiáveis de comida e água. Afinal, o Nesursaurus é coloquialmente referido como a vaca do Mesozoico como resultado de seu comportamento de pastagem. Nigerossaurus é um fantástico exemplo. Muitas espécies de dinossauros têm mais do que aparentam. À primeira vista, o Nigerossaurus é um saurópode muito discreto, geralmente retratado em tons monótonos de marrom e bege. Não é um dinossauro que chamaria a atenção particular dos membros do público se eles não soubessem sobre as bizarras diferenças estruturais e funcionamento interno deste enigma de um dinossauro, sobre o qual, sem dúvida, continuaremos a aprender à medida que os anos avançam. A África, em particular, tem sido um berço de descobertas estranhas que abriram caminho na paleontologia moderna. Observe exemplos como o Spinosaurus. O que mais pode estar esperando para ser descoberto sobre criaturas como o Nigerossaurus? Quão pouco sabemos sobre seus parentes ribacosaurídeos, que podem ser de ainda mais interesse extremo do que este? As respostas estão, sem dúvida, lá fora, enterradas sob as cativantes rochas cretáceas da África. Nessurosaurus é um incrível exemplo da pura diversidade de vida exibida não apenas nos dinossauros como um todo, mas apenas nos saurópodes. As imagens clássicas de saurópodes retratam uma criatura lenta, pesada e de pescoço longo. Mas o Nesersaurus desafia esse mito. Com seu pescoço curto, pequena estatura, método de alimentação único e crânio estranho, o Nesersaurus realmente é uma das descobertas de dinossauros mais estranhas que os paleontólogos fizeram até hoje.